professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar sobre geologia e geomorfologia do Brasil. Importante, antes dessa sequência, definir o que é geomorfologia. A própria palavra indica pra gente geo, terra, morfo, forma, logia, estudo. Estamos falando do estudo das formas do relevo. É isso que faremos aqui. E geologia, nós estaremos observando a composição das rochas que formam a nossa crosta terrestre. Segue com a gente. Importante dizer para vocês que existem 3 grandes estruturas geológicas no mundo. Nós estamos falando de crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Crátons a gente pode dividir em 2 grandes categorias. Crátons também podem ser chamados de estruturas cratônicas. Eu já vi questões de vestibulares utilizando essa nomenclatura, estruturas cratônicas. Os crátos podem ser divididos, como eu disse, em 2 categorias. Podem ser chamados de escudos cristalinos e plataformas. Escudos cristalinos, estamos falando da estrutura mais antiga da Terra, as rochas mais antigas, a estrutura que sustenta o relevo mais antiga da Terra. Essa estrutura, inclusive, foi formada numa era que nós chamamos de pré-cambriana. Se você olhar aí a nossa tabela de era geológica, será possível comprovar isso. Estamos falando de rochas que datam, por exemplo, no Brasil, de mais de 1 bilhão de anos. Elas são compostas por rochas magmáticas e rochas metamórficas, e ao longo dos anos, dos milhares de anos, essa estrutura sofreu muito desgaste. Então, vamos dizer que também uma das características dos crátons, no caso, nessa categoria de escudos cristalinos, é que ela já sofreu muito desgaste. É uma estrutura muito desgastada. Então, se você encontrar, por exemplo, uma questão que aborde essas situações, que coloque, por exemplo, rochas magmáticas, metamórficas, que procure algum ponto de relação com a estrutura cristalina que estamos falando aqui, é isso. Estamos falando de escudo cristalino. É importante dizer a vocês que é possível você encontrar minerais metálicos e até mesmo não metálicos nos escudos cristalinos. Minerais metálicos como ouro, ferro, cobre, manganês, chumbo, bauxita, estanho. Se nós pegarmos o mapa de estrutura geológica do Brasil e o mapa de minerais metálicos e a gente sobrepor um no outro, você vai perceber claramente que onde há essa estrutura no Brasil, há a presença de minerais metálicos. Estamos falando de pelo menos 36% do território brasileiro. Sobre os recursos minerais brasileiros, a gente pode encontrar, por exemplo, se a gente sobrepor um mapa com um mapa de estrutura geológica, a gente vai perceber a presença de minerais metálicos no maciço do Urucum, que é em Mato Grosso do Sul, quadrilátero ferrífero, por exemplo, em Minas Gerais, imensas jazidas de ferro e manganês, ou seja, o Brasil é riquíssimo em minerais metálicos. E a gente vai encontrar esses minerais metálicos exatamente onde estão essas estruturas geológicas, escudos cristalinos. A outra categoria de crátons que eu me referi são as plataformas. Qual é a grande diferença das plataformas para o escudo cristalino? Uma apenas. Possui todas as outras características, no entanto, as plataformas não afloram, não aparecem na superfície. Mesma característica em relação à presença de minerais metálicos, mesma característica em relação ao tipo de rocha, ao tempo de formação. No entanto, a diferença é que os escudos cristalinos afloram, aparecem. As plataformas, não. Outra estrutura geológica presente no mundo e no Brasil é o que nós vamos chamar de bacia sedimentar, ou as bacias sedimentares. As bacias sedimentares
são mais recentes do que os crátons, foram formadas pelo menos nessas 3 eras que vocês vão acompanhar aí, ó, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Paleo antigo, Mesozoica meio e Cenozoica a era que a gente vive. Estamos falando da presença de rochas sedimentares, não podia ser diferente, e a grande característica dessas rochas sedimentares é que elas foram formadas a partir da junção de fragmentos de outras rochas, de diversos sedimentos, cimentados, colados. São rochas mais friáveis, mais fáceis de serem quebradas. E há uma questão fundamental nas bacias sedimentares, principalmente do ponto de vista econômico. Nas bacias sedimentares nós encontramos grandes reservas de hidrocarbonetos, ou os grandes compostos de hidrocarbonetos. A gente vai encontrar petróleo, gás natural e a gente também encontra carvão mineral. Do ponto de vista energético, estratégico, é muito interessante ter no território bacias sedimentares. E nós temos no Brasil muitas bacias sedimentares, na verdade a maior parte do nosso território, veja a composição aí, a divisão entre escudos cristalinos e bacias sedimentares no nosso território, veja essa porcentagem. E nelas estão presentes, nessas bacias sedimentares, todo o nosso petróleo, o gás natural que a gente tem, carvão mineral que a gente encontra também no sul do Brasil. É isso, pessoal. Nesse primeiro vídeo, então, nós falamos sobre a estrutura geológica do Brasil e falamos sobre os recursos minerais brasileiros. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a distribuição do relevo do Brasil e falaremos também um pouquinho sobre o relevo oceânico. Tamo junto e até a próxima!